Bem-vindos à JE Entrevista. A língua portuguesa é falada por mais de 260 milhões de pessoas nos 5 continentes, ou seja, 3,7% da população mundial, sendo ainda língua oficial nos 9 países membros da CPLP e língua de trabalho ou oficial em organizações internacionais como a União Europeia, União Africana e o Mercosul. O Dia Mundial da Língua Portuguesa vai merecer uma celebração especial este domingo, 5 de maio, em Coimbra, na Casa da Cidadania da Língua, um espaço que junta associações, editoras, governos, jornalistas, intelectuais e artistas. Palestras, apresentações, performances e exposições serão prato forte desta celebração da língua portuguesa. José Manuel Diogo é diretor da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, é também fundador da Associação Portugal-Brasil 200 anos e é o convidado desta nossa conversa. Muito obrigado, José Manuel Diogo, pela presença nesta JE Entrevista. Vamos falar de língua portuguesa, mas muito mais do que isso. Começo por lhe perguntar, José, por que é que continua a ser tão importante celebrar a língua portuguesa? Olá, José Carlos, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Jornal Económico, Muito obrigado. poder responder à sua primeira pergunta, respondendo que o José Carlos já respondeu a ela, precisamente por isso, porque é uma língua de 3,5% da população mundial, é uma língua de trabalho de muitas organizações internacionais, por outro motivo muito importante. O português é uma língua transhemisférica, por assim dizer. O português fala-se, embora seja uma língua muito importante, sexta ou a sétima mais falada do mundo, consoante o que nós, da forma como olhamos para o árabe e para as línguas hindus, que não são línguas, são línguas regionais. O português é falado em 4 continentes. A cidade do hemisfério sul mais importante é uma cidade de língua portuguesa, e nós vivemos hoje num mundo onde as pontes do sul para o norte, as pontes, sobretudo a economia, ela é cada vez mais em plano de igualdade, ou ela requer cada vez mais igualdade nessa ligação que nós temos do norte com o sul, que sempre foi muito desigual e que causa muitos problemas para os quais só agora a sociedade, ou pelo menos só agora nós, os brancos, cis, caucasianos, com a visão eurocêntrica do mundo, começamos a perceber um bocadinho, porque a globalização nos traz isso, nos mostra isso. Nós percebemos hoje que há uma realidade diferente, a nossa economia depende muito de coisas que nós sempre fomos buscar ao hemisfério sul, numa altura em que achávamos que éramos donos dele. Depois continuámos a fazê-lo, já não sendo donos dele, mas com acordos de pirro com as nações novas. Isso aconteceu em África, acontece em África ainda, com colonizações, como a colonização francesa, que continuaram a ser donos dos recursos naturais, dos recursos económicos, até hoje, praticamente. A independência do Brasil, por ser agora leva-nos aqui ao Brasil, como se fala em português do Brasil, é o carro-chefe Sim, da língua a língua portuguesa. portuguesa. Ela só, verdadeiramente a CPLP só existe quando o Brasil se junta a ela e a torna operacional, porque o Brasil tem uma coisa que os outros países de língua oficial portuguesa não têm, que são recursos económicos para fazer as coisas funcionarem. Hoje vivemos um ciclo político no Brasil importante no fortalecimento desta ideia, que foi de um brasileiro, do embaixador José Aparecido de Oliveira, que criou a CPLP lá atrás, e que faz com que um ecossistema da língua portuguesa, que já era conhecido pelo seu soft power, e mesmo os portugueses, mesmo militarmente, que nós parecemos que não temos muita importância, mas os skills, o que nós temos de capacidade de diálogo em vários teatros de guerra, ele é sempre muito apreciado por muita gente. Portanto, existe essa tendência natural que estará na gênese daquilo que Portugal ao longo da história construiu por esse mundo fora, construiu e destruiu, mas a isso se aliarmos
o hard power económico, mais económico-militar do Brasil, nós temos, talvez pela primeira vez, Norte e Sul em pé de igualdade no mundo. E isso pode criar um desequilíbrio de que, na minha opinião, o mundo muito precisa. Tenho escrito muito sobre isso aqui no Jornal Económico, na minha coluna da Folha de São Paulo. Eu ouvi dizer que há também um acordo entre o Jornal Económico e a Folha de São Paulo que fala de notícias boas, que é uma coisa muito importante, porque normalmente Dois jornais irmãos a partir deste mês de maio. isso é uma coisa muito importante. É uma coisa muito importante também celebrada neste dia neste mês da língua, neste dia da língua. E, portanto, E, nós temos isso, eu calmo já, nós sim, temos sim, não, então essa. era para continuarmos a conversa. Mas diga, José, Não, ia adiante qualquer estava coisa. só a dizer isso, que esse balanço que o Norte e o Sul, através desta relação de Portugal, através de Portugal, do Brasil com a Europa, pode criar uma nova força geopolítica que Certo. contrabalance esta dicotomia Rússia-China para que nos prejudique a todos aqui na Europa. Uhum. É de facto uma análise muito, muito interessante. Gostaria só de voltar um bocadinho atrás para falarmos exatamente daquilo que vai ser a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, concretamente em Coimbra, de onde o José nos está a falar. Que celebração vai ser esta? O que é que podem esperar as pessoas que conseguirem estar presentes nesta ação? Então vamos a factos, que são melhores que argumentos. Primeiro, então nós vamos ter um dia cheio, um dia das 10 da manhã às 8 da noite, e vamos começar com uma coisa que para nós é muito importante, uma parceria com o Clube de Mulheres Empreendedoras da CPLP. Nós vamos lançar aqui em Coimbra, na Casa da Cidadania da Língua, que é um espaço que tem um auditório, uma biblioteca, duas bibliotecas, a Biblioteca de Eduardo Lourenço tem uma sala de pesquisa, de estudo e de formação, residências, tudo isto é um espaço disponível para esta cidadania da língua. E nós, em colaboração com esse clube de mulheres empreendedoras da CPLP, vamos lançar às 10 da manhã, no dia 5, um curso de formação para mulheres, curso de empreendedorismo para mulheres migrantes. É uma novidade, portanto, é destinado às mulheres migrantes, com um especial acento nas mulheres de língua portuguesa, que queiram empreender num país que não é o delas. Portanto, nós, com a parceria do Clube de Mulheres de Negócios da CPLP, dirigido pela Rijarda Aristóteles, nós vamos apresentar esse curso e faremos isso às 10 da manhã. Depois, às 11, mudamos do empreendedorismo para a cultura e vamos ter um lançamento, uma novidade em pré-venda. Vamos ter a escritora brasileira Socorro Accioli, que conhece Portugal muito bem e que lança um livro agora que se chama Oração para Desaparecer, um livro que foi escrito em Portugal. E então é um olhar brasileiro, um olhar de raízes africanas. A Socorro está a chegar de Salvador, no Brasil, onde esse olhar de uma estrangeira sobre Portugal, nessa oração para desaparecer, que é uma história da própria língua. E isso vamos ter da parte da manhã. Depois, da parte da tarde, vamos ter uma conversa entre intelectuais e artistas, uma conversa que, ao mesmo tempo, a apresentação da programação da Casa da Cidadania da Língua para todo o ano de 2024, para o segundo semestre e para o primeiro semestre de 2025, que é uma conversa com o artista visual João Francisco Vilhena, com a historiadora Maria Boccicchio, com o professor Carlos Castela, que é um especialista em turismo, uma conversa comigo também, onde nós vamos entender como é que é este momento de encontro, e como é que se deve programar cultura e economia ao mesmo tempo. Quando me apresentou, disse diretor da Câmara de Comércio e fundador desta Associação Cultural. E eu nunca me canso de dizer, aproveito o gancho, antes de irmos ao último momento que é importante
do nosso dia, mas Uhum. que é a ligação entre a cultura e os negócios. Só há a ignorância e o desconhecimento provocam sempre afastamento e as pessoas desconfiam do que não conhecem. A cultura é o conhecimento cultural da música, dos escritores, da literatura, da pintura, é uma coisa que aproxima sempre. Tira as pessoas de casa, leva-as a ver, leva-as a ler, a mergulhar em novos mundos. Isso junta-as. Essa confiança é o ingrediente essencial para fazer negócios. Eu que há mais de 15 anos faço este lá e cá, até ganhei Uhum. esse ser o Esta homem do ponte, lá não e é? cá. o, Entendo isso muito bem. A cultura vem primeiro do que qualquer outra coisa, seja a cultura académica, seja uma cultura só até de partilha daquilo que é a forma de pensar e os processos. E entre Portugal e o Brasil, que a relação é muito grande hoje, muitas vezes nós achamos que falamos a mesma língua, e falamos de facto, mas ela tem entendimentos muito, muito diferentes e, como se costuma dizer, o diabo esconde-se sempre nos detalhes e é, portanto, Uhum. preciso cuidar dessa aproximação para isso. No José, último momento do dia, o último sim, momento sim, do dia sim. é muito importante, porque vai ficar aqui na casa durante um mês o artista plástico João Murilho preparou uma exposição de propósito chamada Todos os Voos da Palavra, uma exposição inédita, com escultura e com pintura, que vai estar desde o dia destinada a celebrar a língua portuguesa, mas que no dia 5 vai ter uma apresentação com um grupo de teatro, ou seja, uma inauguração ao mesmo tempo que é um espetáculo de teatro, também uma encomenda da Casa da Cidadania da Língua e que vai estar aqui. E, portanto, esse é o nosso dia cheio, a juntar-se a muitos outros dias que celebram felizmente em Lisboa, no CCB, há um programa fantástico. Não estou a dizer para as pessoas de Lisboa não virem, mas há em Lisboa, há no Porto, há em Brasília, há em São Paulo, e esse dia que era mais ou menos esquecido, aliás, não foi assim há tanto tempo que ele foi decretado, hoje é um dia muito celebrado no mundo inteiro, e isso é uma coisa muito importante. E nós aqui no coração de Coimbra, não é, que é a única universidade de língua portuguesa até 1911, também pomos muito esse foco em, pelo menos, pensarmos aqui o caminhos novos. E, portanto, a língua portuguesa em todo o seu esplendor, em termos de força, mas também em termos de potencial para chegar a vários cantos do mundo. José, um tema que tem sido muito debatido em Portugal, sobretudo agora na altura das celebrações do 25 de Abril, que tem a ver com o entendimento por parte do Presidente da República relativamente a reparações e à forma de compensar ex-colónias pela forma como Portugal se estabeleceu enquanto potência colonizadora. Esse foi um tema que também foi abordado pelo governo brasileiro, inclusivamente com os membros do governo brasileiro a dizerem que já existe há algum tempo um plano de reparações relativamente a povos indígenas, por exemplo, um tema muito, muito recorrente no Brasil. Como é que o José Manuel Diogo encara, tendo este entendimento de cá e lá, como referiu, como é que encara toda esta polémica em torno destas reparações e destas compensações? Isso é um assunto muito importante, porque ele é um processo que já está em curso, ou seja, uh, o, quando a ministra Ariel Franco responde ao Presidente da República Portuguesa perguntando-lhe, mas então agora nós queremos por onde é que vocês fazem as transferências? Não é? Assim, mais ou menos isso. Mas nesse mesmo dia, uma hoje imortal, uma intelectual brasileira, uma historiadora, a Lilian Schwartz, diz: atenção, atenção, mas a gente tem que falar disso aqui, também no Brasil. As modas são sempre muito prejudiciais a estes processos, porque podem levar a enganos que hoje, no momento de globalização, de comunicação global, interconectada e de notícias falsas,
onde já existe um processo em curso, esse processo de reparação, ele existe na cooperação. Portugal nunca cooperou tanto como agora. Mas Portugal acolhe hoje os migrantes com uma lei, a Lei de Mobilidade, a CPLP. Ela é em si própria um objeto extraordinário, único, inovador no mundo inteiro. Aqui entre nós que falamos português, tomaram os franceses poder fazer uma coisa dessas com a bondade e a integração com que nós estamos a fazer. Com muitos defeitos, obviamente, será impossível, porque há uma coisa que é, e aqui eu tento sempre tirar-me da pele de homem branco que de alguma forma se beneficiou com a exploração e os horrores da escravatura e da colonização e de tudo isso, porque formas de governo legítimas foram destruídas pela força das armas. Havia reis, havia rainhas e princesas e reinos em África que foram totalmente destruídos, mas que foram destruídos não só por ação dos europeus, muitas vezes também por ação deles próprios. Há histórias sobre... há uma história muito engraçada sobre a escravatura moderna de um cidadão angolano que no século XVII ganhou uma causa em tribunal, ele próprio, que tinha sido escravo, porque a escravidão ela também foi sofrendo várias nuances ao longo da história, ele próprio, mas era como funcionavam temos de ter sempre a perspectiva histórica. No tempo da Roma, as legiões urbanas, um legionário era um escravo. E ele tinha 20 anos de serviço obrigatório e ao fim desses 20 anos recebia uma terra no Império que seria sua. Esse foi o modelo da escravatura de África para os Estados Unidos sempre, até que um cidadão angolano ganhou uma causa em tribunal no Michigan, no século XVII, em que ele dizia que não era uma renda que ele tinha sobre as pessoas, era uma titularidade. E isso não foram homens brancos nem europeus, por exemplo, que fizeram. Portanto, ou seja, sem com isto estar a justificar nada do que é injustificável. É preciso termos uma perspectiva, e esses documentos são muito engraçados, são públicos, vale a pena olhá-los também, porque é necessário reparar, mas é reparar no sentido da aproximação, e não no sentido do conflito, que é o que, quando se entra na política, o conflito hoje, também pela forma de cotas e de racialização e de minorias que obrigatoriamente tinha que ser adotada no Brasil pela sua matriz social, ela obviamente não funciona da mesma maneira em Portugal, não pode funcionar. Portanto, nós temos que olhar para as coisas e ajudar e sentarmos com as pessoas sensatas. A Jamila Ribeiro dizia isso muito bem. Não é aos gritos, é sentado e entender como se atingem os privilégios. A história do muro, há uma imagem muito bonita que serve para demonstrar que o mérito só não chega, não é? Que é aquela em que está um muro e está um jogo de futebol do lado lá do muro e estão duas pessoas, uma baixinha e uma grande, com 1,80 m e outra com 1,60 m. E nenhum dos dois consegue ver porque o muro é mesmo alto. Então vem e dá um banquinho com meio metro a cada um. O tipo de 1,80 m já consegue ver o futebol, mas o outro consegue não ver o futebol à mesma. Portanto, não. E o que nós precisamos olhar e ver é isso, não é? Entender todo o movimento de reparação, ele nunca vai pagar o que já foi feito. Tem que ser no sentido de melhorar a vida de todos. Não, de repente voltarem que, então agora vocês têm que nos devolver o que nos tiraram. É impossível devolver. O que é impossível é fazer, é dar esse banco maior e ter isso presente. Isso muitas vezes para os europeus, para os homens brancos, que ainda... o nosso colonialismo foi há 50 anos, não é? E nós temos muita gente que diz coisas que são... Eu às vezes tenho vergonha de estar presente em reuniões onde se dizem coisas não por mal, mas por cultura. Portanto, nós irmos melhorando isso e fazermos uma coisa importante, que é sabermos acolher quem hoje temos entre nós. Temos sorte, porque é gente que fala português, mas hoje, se tivermos
é mais de 1 milhão de estrangeiros, é mais de 10% da população que está entre nós, a esmagadora maioria deles brasileiros, os que estão titularizados, ou seja, os que nós sabemos, e como a economia demonstra, hoje a nossa conta da segurança social não fechava sem o trabalho dos estrangeiros. E, portanto, tendo esse dado de força maior por base, nós todos temos que, eu outra vez acho, José Carlos, que é através da cultura, através deste conhecimento mútuo e de celebrações como a que nós em Portugal inteiro vamos fazer este dia 5 de maio e nos países de língua portuguesa todos, de nos juntarmos e de nos conhecermos melhor. E quando nos conhecermos melhor, nós vamos saber que o mal que fizemos para entendermos o mal que nos querem. Porque às vezes, quando nós próprios não sabemos o que é que aconteceu, portanto, precisamos de tomar conhecimento e depois de ajudar aqui assim, essa reparação no sentido largo. Eu hoje, na minha coluna da Folha de São Paulo, escrevo um Pix não é com um Pix que se resolve a escravatura. Um Pix só ia aumentar e evidenciar mais a ferida, porque o dinheiro é sempre pouco para tudo aquilo que aconteceu. Portanto, temos é que nos sentarmos e continuarmos a conversar. Muito bem, e que seja a língua portuguesa o elemento de aproximação e de consensos nesse mar de diferenças que existe. José Manuel Diogo, muito obrigado pela presença nesta JE entrevista. Um feliz Dia Mundial da Língua Portuguesa. Acompanhe estes e outros temas em jornaleconómico.pt. Até à próxima.